O indicador de saldo de agressão, ele é um complemento dos indicadores de fluxo de ordem que a gente lê, Times and Trades, Superdom, livro visual, e ele dá uma análise muito significativa e muito eficiente para a gente quando a gente coloca ele na tela para avaliar a sequência dos movimentos. E tem algumas coisas que a gente olha no saldo de agressão que eu vou mostrar para vocês em tela. Antes de tudo, eu queria dizer para vocês o seguinte: o saldo de agressão, ele tira uma média das agressões compradoras e vendedoras e mostra para a gente o resultado da diferença entre elas. Lembra que a gente falou lá na aula de agressão que existem agressões compradoras e vendedoras e o conjunto delas gera fluxo, enfim. Esse indicador, ele mostra para a gente justamente, naquele intervalo de tempo, quais foram as agressões que dominaram no mercado. Se foram agressões compradoras, ou se foram agressões vendedoras, ou se houve um equilíbrio entre as duas posições. E aí a gente usa ele num conjunto entre saldo de agressão e o volume, muitas vezes, para validar essa diferença de posição, essa diferença de agressão. E a gente olha no indicador de saldo de agressão três principais componentes de análise: a quantidade de agressões compradoras ou vendedoras no saldo, o tamanho delas, se foi uma agressão significativa ou não, e também algum conjunto de análises que mostra para a gente divergências entre a evolução dos preços e a continuidade dessas agressões direcionais, são agressões compradoras ou vendedoras, e às vezes um giro de mercado ali, se não houver essa continuidade. Então vamos para a tela que eu vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui, pessoal, é o indicador de saldo de agressão e já de cara vocês podem ver aqui o que a gente está falando sobre a quantidade, né? Vocês podem ver que nesse movimento de baixa, ó, se a gente for medir aqui no indicador, a gente tem uma quantidade de agressões, do resultado de agressões vendedoras infinitamente maior do que a gente tem de agressões compradoras nesse mesmo intervalo de tempo. Tanto de tamanho quanto de quantidade mesmo, ponto a ponto na dinâmica de tempo, né, no intervalo de tempo, em relação à quantidade de agressões que foram muito mais vendedoras do que compradoras nesse intervalo de tempo. Já quando a gente pega esse movimento de alta, vocês podem ver que isso se inverte, né? A gente tem uma quantidade de agressões, de saldo de agressão na compra, infinitamente maior do que a gente tem na venda nesse movimento. Então isso valida o movimento direcional, do tamanho também. E uma outra coisa legal de a gente entender é a questão das divergências também, por exemplo. Então lembra, o mesmo dia, ó, a gente está falando do mesmo dia em várias aulas para dar para vocês o componente de análise que a gente junta todas as análises. Depois é como se vocês pegassem esse dia e colocassem todos esses indicadores juntos, que é igual a gente vai ver lá na aula operacional. Olha aqui, essa bandeirinha que foi feita nesse pullback tem um saldo de agressão considerável na venda, mas ele é pequeno em relação ao que vinha anteriormente, em relação ao que pode ser por potencial. É só você comparar aqui e aqui, por exemplo, tá? Agora, quando a gente vai para esse segundo pullback, a gente já tem uma quantidade de saldo na venda muito maior do que a gente tem na compra. O saldo de agressão na compra praticamente sumiu, né? Então a gente começa a ver um giro de sentimento de mercado. Outra coisa, olha o tamanho dessas agressões na venda, certo? E da quantidade. Há uma renovação de máxima, e na renovação da máxima, olha o tamanho das agressões na compra e já a quantidade que também não tem. E a mesma coisa quando ele rompe a máxima lá, ó. Então, na máxima, a gente já tem inclusive o pavio no próprio indicador que mostra para a gente uma absorção também. Que essa é uma outra dica que quase ninguém usa quando coloca o saldo de agressão na tela, e é uma das coisas que mais valida movimento, principalmente para entender o limite de movimento, os extremos de movimento, quando é na máxima, quando é na mínima, quando são candles de referência, principalmente quando a gente tem essas relações aqui, ó, dos pavios dos candles em relação ao pavio do indicador também. Então agora, vocês já entenderam o que a gente analisa no indicador do saldo de agressão, e o saldo de agressão unido aos indicadores de fluxo de ordens que a gente tem também de Times and Trades e DOM, ele vai dando para a gente o conjunto dessa análise e vai falando, olha, esse movimento tem potencial de continuar nesse direcional. Não, esse movimento está parando e agora ele tem mais potencial de dar uma inversão de fluxo, de dar uma reversão de tendência, né, ou de pelo menos dar um pullback mais forte, enfim, nesse entendimento. Fazendo o quê? Fazendo a análise do direcional, do saldo da agressão, do resultado final, se foi uma agressão de compra ou se foi uma agressão de venda, tá? Essas barrinhas verdinhas e vermelhinhas
com uma linha zero no meio, é justamente isso. Dentro daquele intervalo de tempo, houveram, por exemplo, 10.000 agressões compradoras e 8.000 agressões vendedoras. E isso gerou um saldo de 2.000 agressões compradoras, que fica uma barrinha verdinha lá, porque é o saldo disso. Então, voltando para a tela aqui de novo, vocês podem ver, por exemplo, que a gente pode ter, às vezes, uma barra pequena no gráfico, menor no gráfico, mas uma barra, às vezes, grande no indicador de preço. E isso significa o quê? Cara, significa que, às vezes, todo o conjunto das agressões ali foi, por sua maior parte, para um lado só. Ou foi todo de compra, ou foi todo de venda. Diferente do contrário. A gente tem, às vezes, quase nada de saldo, fica bem próximo da linha média ali, ó. Às vezes a gente tem um saldo pequenininho assim, ó. Tá? E pode ser que tenha um candle, uma barra grande, né? E aquilo quer dizer só que existiu, às vezes, Isso acontece muito quando a gente tem um preço voltando e fechando ali no parâmetro médio de preço, que você consegue ver as duas forças se equalizando e se equilibrando ali, ou seja, teve muita agressão de compra, mas também teve muita agressão de venda, o saldo ele zerou, mas na verdade teve uma negociação forte. E como é que a gente valida isso? Ou, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó. Poxa, teve uma barra grande de preços e de repente o corpo do indicador foi pequenininho no saldo da venda, mas ele deixa esse pavio aqui, ó, para mostrar para a gente o seguinte: cara, será que isso aqui realmente foi uma absorção na venda? Olha o quanto estava sendo vendido aqui e quanto de compra entra para devolver o preço aqui para cima de novo. A mesma coisa aqui em cima. Ó. Olha como o preço foi na compra, foi lá em cima no indicador e o quanto de pressão vendedora teve que ser feita para voltar o preço aqui para baixo de novo, tá? E agora eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente coloca isso junto com o volume, é aí que a coisa fica mais linda ainda. Por quê? Porque o volume, junto com o saldo de agressão, vai dar ainda mais para a gente a concepção dessas absorções, dessas exaustões e dessas intenções de preço. Dá uma olhada aqui no que eu estou falando. Olha aqui, eu tive, né, como a gente falou, um candle que deixou um pavio bastante grande, certo? No retorno de preço, já retomando o movimento de alta. Deixou o pavio no indicador também. Teve muito volume? Teve muito volume aqui, ó. Então, cara, esse volume aumentado, mas o corpo do indicador pequenininho, quer dizer que houve muita negociação, mas como ele defendeu o preço, então isso valida que aquilo foi uma absorção na venda, foi uma absorção na compra. Então o preço veio tentar descer, o comprador falou, não, essa posição é minha, e começou a absorver tudo que chegou aqui, e aí devolveu o preço. Quando a gente vai lá para cima aqui, ó, a gente tem o mesmo conceito de análise. Olha lá, ó. Um pavio que volta muito no preço e olha o tamanho do volume, galera. Ou seja, uma absorção muito forte nos preços. Isso aqui indica uma força no vendedor ali segurando o preço naquela região que fala, cara, não vai passar aqui de jeito nenhum. Então a chance desse preço voltar ali, o vendedor voltar defendendo de novo, é muito grande. Então a gente vai fazendo essas análises. É diferente, por exemplo, de eu ter um saldo de agressão compradora, mesmo com volume aumentado, tá? Em relação ao intervalo de tempo, e isso aqui está me indicando o seguinte, cara, esse volume aumentado com o saldo de agressão todo na compra, praticamente esse preço está passando com essa intenção. Então isso me dá um cenário de direcional. Isso aí me diz aqui, cara, esse cenário aqui, ó, é um cenário de continuidade. Se eu tiver comprado, por exemplo, aqui, eu posso ficar despreocupado em continuar, porque eu não estou vendo o vendedor trabalhar o preço ali. Eu não estou vendo o vendedor segurar e eu estou vendo uma continuidade da composição da compra ali, forçando o preço na alta. Então isso me dá condição de continuar no movimento, tá? Então é isso que a gente analisa dentro do indicador do saldo de agressão. E se a gente coloca o volume, a gente tem ainda mais reforço da posição, mais reforço da ideia de que a gente está analisando. Isso é que a gente vai fazendo quando a gente está montando o placar estatístico. É óbvio que vocês vão ter mais coisas na tela além do saldo de agressão e do volume e quantidade, mas agora eu queria mostrar para vocês justamente a composição desses dois indicadores, principalmente do saldo de agressão, como a gente lê ele operacionalmente, mas como você traz ainda mais valor ao indicador de saldo de agressão quando você une o volume nele para validar toda essa dinâmica de preço.